Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. E para você que marcou o encontro com a velocidade, seja mais uma vez bem-vindo ao Café com Velocidade, dessa vez falando de Fórmula Indy, etapa de Road America, Elkhart Lake, um circuito muito bonito, muito tradicional, em solo americano, palco de alguma das mais memoráveis provas da Fórmula Indy em misto, lugar onde os brasileiros se deram muito bem desde o seu início de trajetória nesta competição, com as 3 vitórias de Emerson Fittipaldi, mas que no último final de semana teve uma prova que talvez não vai deixar saudades. Eu estou aqui com o Thiago Raposo dessa vez, falando sobre Fórmula Indy e tentando buscar, Raposo, elementos para poder trazer para essa discussão de uma corrida que é muito a cara da categoria esse ano, né? Os carros hiper nervosos, você vê os carros nervosos na pista, uma dificuldade tremenda para os pilotos guiarem, porém uma mesma dificuldade tremenda para eles executar ultrapassagens e ter movimentação. Você percebeu isso da mesma forma? O que você achou? Faltou alguma coisa para essa corrida? Tem alguma ressalva? Olá, Rosa, olá, ouvintes do Café com Velocidade. Vamos lá, vamos falar desse bloco da Fórmula Indy, né, no belíssimo circuito de Elkhart Lake. Realmente grandes memórias. E realmente essa prova foi marcada, né, pela falta aí de ultrapassagens. Ali os primeiros colocados se mantiveram nas posições ao longo da corrida, né? Neil Garden, Hunter Hay, o Dixon, né, no melhor estilo Dixon de ser, conseguiu ir galgando posições, jogando com a estratégia e tal, ficando um pouquinho mais na pista. Depois na janela seguinte ele para antes e tal e acelera tudo. Então ele foi jogando ali com a inteligência e com a expertise dele para ganhar algumas posições. Mas faltou realmente. É uma pista que já, até nessa época mais moderna da Fórmula Indy, a gente já teve provas boas lá. E mesmo com o artifício do botão de ultrapassagem, não acabou que não ajudou tanto assim. E a gente acabou vendo aí uma corrida com poucas movimentações. A gente teve ali, que eu me lembro de cabeça no comecinho, né, o Rossi e o Robert Wickes mais uma vez dividindo curvas e tudo mais. Tá ficando interessante a briga, o duelo entre esses dois aí. E sinceramente assim, não lembro de muito mais coisas de briga, ultrapassagem assim, do que no decorrer da prova não, Rosa. E olha, Raposo, é curioso isso, porque nós recebemos e-mail do Josué Fraga, ouvinte do Café com Velocidade, fã de Fórmula Indy, e dentre as coisas que ele fala no e-mail, ele gosta do que o kit trouxe para os mistos. E ele traz de uma maneira peculiar um ponto que me chamou a atenção, né? Porque os pilotos, na perspectiva dele, né, por mais que não conseguiram ultrapassar uns aos outros, se mantiveram próximos uns aos outros, né? Então ele fala aqui, ó, do começo ao fim, líder se manteve calmo na pista, mesmo tendo uma leve vantagem de até no máximo 4 segundos para o quinto colocado. Ele coloca o quinto, fazendo a referência desses pilotos estarem todos juntos. Você vê dessa forma? Você consegue ver alguma coisa positiva nesse caso de ter pilotos muito próximos, ou isso é ainda mais um motivo a mais para se criticar e talvez pensar o que esta categoria tem que melhorar com esses kits que foram desenvolvidos, esses carros desse ano de 2018? Eu acho que é mais agravante do que algo que bonifica aí a categoria, porque sabe, se os pilotos acabam se separando na pista, aí não tem como ter ultrapassagem mesmo, né? Vocês estão tão perto,
como vai se ultrapassar, né? Aí você se discute outras coisas, você vai para um outro lado da discussão. Agora com os pilotos andando próximo como estavam, até e tendo o botão de ultrapassagem, é bom lembrar disso, e as ultrapassagens não acontecendo, realmente tem algo diferente aí, algo estranho no ar, porque os dois ponteiros mesmo, né, o Hunter Hay andou muito próximo do Newgarden a corrida inteira, no finalzinho ele partiu lá para mais uma tentativa, mas não conseguia nada, e você via que o Hunter Hay tinha ritmo, que acompanhava o Newgarden de perto, então eu acho que isso até piora a situação, José, porque se o cara tem um carro que consegue andar no mesmo ritmo ali, em determinados momentos até parece que tem um pouquinho mais de velocidade e não consegue fazer a ultrapassagem, então eu acho que isso joga contra, em vez de jogar positivamente, né? É interessante você querer ver o lado positivo, não te critico, né? É um lado, é um outro ponto de vista, mas eu acho que eu vejo de outra forma, né? O Dixon, a hora que o Dixon, no último pit stop, né? O Dixon já estava na pista com o pneu quente, e o Newgarden para junto com o Hunter Hay, e eles voltam com o pneu mais frio, e o Dixon dá uma colada no Hunter Hay, parecia que teria briga, e ele nem consegue, né, fazer a manobra, nem consegue colocar de lado, nem nada, porque alguma coisa tinha ali que dificultava, né, parece que a questão da aerodinâmica, né, do novo carro, algo parecido, né, que a gente vê na Fórmula 1, né, da dificuldade de andar próximo do carro da frente, a dificuldade de fazer uma curva de alta se perder o ar limpo e tudo mais. Então essa necessidade, essa dependência do ar limpo parece ter chegado à Indy também. Não, e ainda mais numa pista onde existiam muitas retas, né, grandes retas, um traçado de mais de 6 quilômetros, até o que é uma raridade no caso da Fórmula Indy, e as curvas, como você mencionou, curvas de alta, né? Não eram curvas fechadas, com freadas muito fortes, eram sempre curvas normalmente subidas, descidas, em que a pressão aerodinâmica fazia diferença e a gente viu esses pilotos sofrerem um pouco. Mas eu ainda queria ficar nesse ponto, Raposo, e pensar um pouquinho mais. O Newgarden, ele durante 55 provas, ele foi ameaçado pelo Hunter Hay. Ele foi ali, teve o Hunter Hay na sua cola, ficou o tempo todo próximo, mas o Hunter Hay talvez não deu não teve nenhum ataque efetivo de fato. Em compensação, em alguns momentos, por exemplo, o Rossi, Sato e o Robert Wickens tiveram algumas disputas ali, saindo dos boxes. O próprio Simon Pagenaud com o Ed Jones, né, Ganassi e Penske um pouco mais atrás tiveram disputas, até também Spencer Pigot entrou nessa disputa. Foram momentos bem isolados dessa corrida, mas houve pilotos que de uma forma ou de outra conseguiram isso. De alguma maneira você pensa que faltou isso para o Hunter Hay buscar essa vitória, ou o que o Newgarden fez que ele achou esse meio segundo sempre a mais que evitava que o piloto da Andretti pudesse atacar? Não, eu acho que o Hunter Hay tentou de todas as formas. Ele, com certeza, né? Tá, eu não gosto muito da palavra com certeza, que... Ainda mais porque você não tem certeza do que ele fez, né? Assim, pela minha percepção, eu acredito que eu tenho essa certeza, tá? Mas vocês entenderam, vai. Eu acho que o Hunter Hay usou de todos os recursos disponíveis que ele tinha nas mãos dele para tentar buscar essa vitória. É um piloto aguerrido, né? Um piloto que a gente já conhece de longas épocas, até se envolve às vezes em algumas questões aí também e tal. É um piloto que não poupa, não é aquele piloto que vai pensar não é o Valtteri Bottas que vai pensar 2, 3 vezes. É um piloto que tenta. Então, se o Hunter Hay não conseguiu, eu realmente acredito que existe realmente a questão do ar sujo aí prejudicando. Eu acho que é tudo questão de o Newgarden ter o ar limpo pela frente e o carro então conseguir render melhor, e o Hunter Hay não ter esse ar limpo e aí perdia aí desempenho. A gente sabe que andar atrás de outro carro até acentua o desgaste do pneu, né? Porque como o carro
não tá ali colado no chão como deveria e tudo mais, acaba até acentuando esse desgaste do pneu. Então eu acho que a Indy precisa dar uma. A Indy, que não demora tanto, né? Até uma vantagem, né? Um elogio que se faz a Indy de não ser tão engessada, né? Talvez eles vão perceber rapidamente e não descarto de repente mudanças chegando aí pro ano que vem, ou até nessa temporada. Não sei se eles vão ter aí a coragem que a NASCAR às vezes tem de ter a percepção e fazer a mudança imediatamente para tentar resolver. Mas eu acho que tá aí. Eu não acredito que Hunter Hay tinha o recurso de ir atrás e por algum motivo não utilizou desse recurso. Eu acho que ele simplesmente tentou de tudo que podia, mas realmente não deu. É curioso, Thiago Raposo, curioso. Vamos ver o que a direção da categoria vai fazer. Eu estava aqui pensando comigo e tivemos algumas etapas que tiveram destaques em relação às etapas do ano passado. E foram justamente as etapas que você não gosta, as etapas dos circuitos de rua, né? As etapas de Detroit ali, teve uma coisinha ou outra, etapa de Long Beach, teve aquela ultrapassagem que não valeu, do Sebastian Bourdais, e a etapa inicial em St. Petersburg, que parecia, né, que por conta daquela manobra final entre Wickens e Rossi, que abriu o caminho para a vitória do Bourdais, parecia que o campeonato seria uma disputa intensa esse ano. E foi justamente o contrário. A gente viu que esse kit não tem funcionado para circuitos permanentes, mistos e ovais, né? E é curioso isso. E até uma importante informação foi destacada durante a transmissão: a volta em Road America, por média, estava uma média de 2,5 segundos a 3 segundos mais lenta que a volta do ano anterior, o que é muita coisa para um carro de Fórmula Indy, um carro que teoricamente era para evoluir ao longo desse ano. É curioso isso, né, Raposo? Então, as corridas da Indy é interessante. No oval também piorou, né? Eu sei que você falou, então assim, tá ruim não foi legal em St. Pete, não sei se você gostou, mas não É que o final acabou chamando a atenção, né? Aquele final prendeu as pessoas, foi meio que ocasional, mas chamou a atenção, né? Foi ruim em Phoenix. Que saiu do campeonato, teve a confirmação nesse final de semana. Aliás, até o Michael Knopak pergunta pra gente qual pista vocês colocariam no lugar, mas teve a confirmação nesse final de semana da saída de Phoenix pro ano que vem. E foi ruim em Road America, então foi ruim na rua, foi ruim no oval e foi ruim no misto permanente. Então, tem que dar uma olhada. Eu acho, mas teve corridas boas. Eu lembro da gente elogiando a Indy aqui neste ano e tal. Uhum. Eu acho que eu até discordei acho que a Bárbara estava com a gente no programa, que ela estava falando mal, e eu falei assim, nossa, que incrível, eu gostei de tal prova, só não me lembro agora qual foi. Mas assim, tá se caracterizando mais por provas ruins do que até Indianápolis, né? Até as 500 milhas não foi tão legal esse ano. Que talvez foi o grande impacto até agora, né, nessa percepção do campeonato, que até Indianápolis foi ruim. Ou não foi tão boa. Aliás, Indianápolis foi ruim. Não tem nem o que contemporizar. As outras ainda dá. Mas respondendo aí o nosso querido Knopak, você sabe qual é a resposta. Você sabe com o que eu voltaria, né? É uma pista na Califórnia? Exatamente. É um ovalzinho na Califórnia. Pode ser aquele perto de Detroit também, ali, perto da região dos lagos ali de Michigan. Acho que Michigan ficaria bom, Fontana seria excelente, então... Tá certo. Mas o mesmo Knopak, o Raposo, ele pergunta o seguinte: temos 4 a 5 pilotos disputando o título. O que falta para que esta disputa aconteça na pista de forma mais fervorosa e mais intensa? Acho que entramos naquele dilema de novo, porque a Indy permite isso, né? Pilotos andando bem em uma pista, né? Com carros diferentes, motores diferentes, né? E
Aí nós temos no campeonato uma disputa mais aberta do que vemos durante a temporada, né? O Scott Dixon lidera até com uma vantagem relativamente boa ali de um pouco mais de 40 pontos, mas entre o Hunter Hay, Rossi, Newgarden e o Power, que são os 5 primeiros ali, estão separados por 15 pontos. E uma vitória, dependendo de como for o Dixon, junta todo mundo de novo. Então, mais uma vez, entramos naquela discussão. Campeonato equilibrado, porém as provas, e aí? É, exatamente esse dilema, né? A gente discutia muito desse dilema lá no Cafeteria, né? No finado Cafeteria, que a gente sempre falava, né? Esse é um campeonato ruim de corridas boas, ou esse é um campeonato bom de corridas ruins. Então, esse é o caso da Indy, né? Se você olha para a foto do campeonato, da classificação do campeonato, você fala, nossa, que campeonato bom, né? Mas aí você vai ver as corridas, você vai ver que são corridas ruins. Então, do que você está atrás, né? De campeonato bom com corridas. Obviamente, o ideal é corridas boas e campeonato bom. Mas um contraponto, né? Que eu posso até trazer de exemplo aqui, se é que tem alguém aí que não assiste, então eu acredito que a maioria das pessoas não assiste, o exemplo de um campeonato que é o contrário da Indy, né? Um campeonato ruim de corridas boas, que é o Mundial de Superbike. Que lá realmente a gente tem um cara que domina e tal, mas as corridas são excelentes, assim. Nesse final de semana correu em Laguna Seca, com grandes ultrapassagens e tudo mais. Podia voltar também para a Indy essa pista. E a Indy entra nesse momento atual, pelo menos, a Indy entra no ponto contrário. Que não paga, não é um campeonato de certa forma bom, se você for olhar para a tabela de classificação, porque não tem nenhum piloto muito destacado e tal. Essa vitória do Newgarden deu uma sobrevida para ele ali, mesmo o Dixon terminando ali na frente também, na terceira posição, mas deu uma sobrevida para o Newgarden, que tinha, né, dado bobeira em Indianápolis e tal, perdeu pontos importantes, onde é uma classificação, pontuação dobrada e tudo mais. Mas se você olhar para a classificação, lembrando que Sonoma também é outra pontuação dobrada, então dá para ter boas perspectivas, você fala, né? Dá para fazer aquele discurso, né? Nossa, vários pilotos ainda na briga pelo título e tudo mais. Aí você vai ver as corridas não são tão interessantes. Esse é um dilema que a gente já discute há um bom tempo. E do que a gente prefere, né? Eu acho que é o consenso nosso aqui, pelo que eu lembro do Cafeteria, a gente prefere um campeonato ruim de corridas boas do que um campeonato bom de corridas ruins, se é que tem que fazer essa escolha, né? Porque, obviamente, a melhor combinação campeonato bom com corridas boas seria o ideal, mas se é que tem que fazer uma escolha de ter um ruim e um bom, que seja um campeonato ruim, péssimo, com apenas um piloto tendo chance de ser campeão, assim, com título antecipado, mais ou menos como foi 1 ou 2 ou 3 anos atrás a MotoGP, né? Que de certa forma já dava para você antecipar quem seria o campeão, estava muito descarado assim que era o campeão, mas as corridas eram boas, a disputa era interessante. Então é esse o cenário da Indy, né? Campeonato bom com corridas ruins. É só para completar aqui o e-mail do Kinopak, ele começa a perguntar de Alonso e faz algumas questões referentes ao uso do motor Honda e tudo mais. Inclusive ele pergunta sobre o motor Renault, se poderia ir para a Indy, que eu já respondo, eu acho impossível isso acontecer. E ele fala assim do contrato, né, com uma Toyota no X, se ele poderia ir para a Indy com esse contrato e tudo mais. A gente fala bastante no bloco da Fórmula 1 sobre Fernando Alonso, inclusive por conta de tudo que aconteceu em Paul Ricard, mas Raposo, é curioso, cada vez mais que se passa e começa a se fazer essa relação direta entre Indy e Fórmula 1, cada vez mais o nome de Fernando Alonso fica mais forte na categoria americana. E provavelmente ele vai ganhar um Honda lá, né? Ainda mais por conta das parcerias e das equipes que estão sendo mencionadas que poderiam suprir a entrada de uma McLaren, se ele for correr com a McLaren, né? Que são a Andretti Autosport e a Rahal, que tanto uma quanto a outra andam com
motores da marca japonesa. Volta aquele cenário de um ano atrás, quando ele correu na Indy 500, mas agora ele deixando de ter, digamos, aquele contrato com a marca japonesa. Não sei se tem algum outro detalhe, talvez a gente possa pesquisar isso e responder com mais detalhes na semana que vem, mas é curioso como ele vai ganhando, né, essa força. Então, esse assunto, a gente falou nele na semana passada aqui no programa, né? Teve um quadro lá que a gente discutiu bastante. E ele não pode, né, pilotar para a Honda. Agora ele é piloto Toyota no WEC. Tem uma ligação muito forte. Então, a gente até discutiu essa inviabilidade, se ele for realmente para lá, se a McLaren for, porque ou a McLaren vai e fecha de correr de Chevrolet, ou ele sai da Toyota, né? Eu não sei se a Honda o quer, se a Honda o aceitaria, porque ele pegou muito pesado, né? A imagem da Honda saiu muito desgastada e tal. Eu sei que no mundo dos negócios se esquece as coisas muito rapidamente. Contratos são feitos para ser quebrados, né? Não é nem questão de contrato, né? É questão de ter manchado a imagem mesmo, né? Porque ele fez chacota e a Honda virou motivo de chacota. Já era naturalmente pelo desempenho do motor, mas o Alonso acentuou um pouco mais nessa questão de denegrir a marca japonesa. E aí agora tem essa ligação toda com a Toyota, vai lá nas 24 horas de Le Mans, ganha pela Toyota. Eu acho, e posso estar enganado, né? Mas eu acho que não existe mais espaço para conversa entre Honda e Fernando Alonso. Porque as coisas, ou ele, sei lá, precisava pedir uma desculpa pública, não sei. Novamente, né, sempre lembrando que no mundo dos negócios o dinheiro consegue tudo. Mas pelo bom senso eu acho que não teria mais espaço para esses dois trabalharem juntos. Mas vamos ver o que nos reserva o futuro. O futuro é imprevisível em alguns casos, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Bom, o que nós sabemos hoje, e até já tinha mencionado anteriormente, são os 5 primeiros do campeonato da Indy, né? Scott Dixon, Ryan Hunter-Reay, Alexander Rossi, Neil Garden e Will Power. E a próxima etapa é no oval de Iowa. Ryan Hunter-Reay tem um histórico excelente lá de 3 vitórias, e está na vice-liderança do campeonato, vem de um segundo lugar, então tem todas as chances de entrar de vez ali na disputa com o Dixon, que também não pode ser deixado de lado. O circuito oval, ele tem uma grande capacidade e uma grande qualidade. Aí eu falei desses primeiros para ir lá para baixo na classificação e achar Tony Kanaan, 14º, Matheus Leist, 19ª posição, e provas discretíssimas dos dois, né? Fica na conta da equipe de AJ Foyt, ou fica na conta deles? O que a gente pode falar a respeito? Eu, pelo menos, acho que, por mais que tenha AJ Foyt no meio, não vi, depois daquele brilhareco inicial do Leist, não vi mais nada que tenha me chamado a atenção deles ao longo desse ano. Ali é a equipe, né? Porque se tivesse um se destacando, desempenhando mais do que o outro, mas essa corrida foi nítida, até que terminou um atrás do outro, né? 13º, 14º, 14º, 15º, é um atrás do outro. Então, e fazendo estratégias diferentes, né? Indo por caminhos diferentes e chegando no mesmo lugar. Então, a equipe realmente peca um pouco pelo tamanho dela e tudo mais, pela falta de dinheiro. Então, acho que não dá para colocar muito na conta de nenhum dos dois, não, né? Quando o carro mostrou que tinha condições de fazer alguma coisa, eles mostraram, né? O Matheus começou o ano muito bem em St. Pete, fez boa corrida. O Tony em Indianápolis apareceu bem também. Então, quando o carro dá condições, eles aparecem. Quando o carro não dá condições, é o que aconteceu em Road America, né? Eles meio que desaparecem. Mais algum destaque, Thiago Raposo, a respeito do que aconteceu nessa prova da Fórmula Indy? Um destaque curioso, né? O Will Power, que largou na primeira fila ao lado do Joseph Newgarden.
e que teve um problema logo na largada, foi engolido pelo pelotão inteiro, parou no pit e teve que abandonar a corrida e poderia de repente ser o Power por ter o Penske na mão, talvez um piloto aí para tentar superar esse domínio do Newgarden, então achei curioso essa questão. Temos até que lembrar, a Power venceu a prova do ano, agora eu não lembro se foi do ano passado ou do ano retrasado, eu já pego essa informação só para confirmar, mas ele venceu nesse retorno para a Road America, uma das etapas nesse circuito. Ele ficou meio que sem power no começo, né? Tudo. Outro destaque. É que eu fiquei no mudo para procurar informação, mas eu dei muitas risadas desse comentário. Foi muito engraçado. Exato. Outro destaque que eu poderia trazer, o que eu já citei no começo, foi a disputa Rossi e Robert Wickes, que o Rossi coloca o Wickes para fora da pista e tal, né, daquela famosa barrigada. Então um duelo aí, né? Já um duelo clássico, você ia dizer, né? E eu já falei em outras edições, né, de como eu espero, como eu gosto de que pilotos se odeiem, não se gostem, então tá aí uma rivalidade nascendo, eu espero que acentue, tomara que o Wickes dê o troco daqui a pouco e que numa corrida eles se toquem e tenham que abandonar, só para ficar realmente mais sangue nos olhos, pra gente ter disputas aí de verdade e tudo mais. Então, quanto mais rivalidade no esporte, melhor. E não tem muito mais a se destacar além disso não, viu? Porque tá difícil, né? O Sato fez uma boa corrida, andou sempre ali no finalmente, né? Andou no top 5 com praticamente a prova inteira e terminou na 4ª colocação e fazendo a corrida ali bem convincente. Então, destaque pro Sato também. E só. Não dá realmente para destacar mais nada, não. Então vamos fechar esse bloco da Fórmula Indy, como eu falei, volta em Iowa. Esperamos que vocês voltem também comentando sobre a Fórmula Indy. Eu sei que está em época de Copa do Mundo, gente. Vocês que estão ouvindo esse bloco, eu sei, é mais difícil acompanhar tudo, mas olha só, esse final de semana, por exemplo, a Fórmula Indy passou ao vivo na Bandeirantes, no canal aberto, que estava relegado muitas etapas no canal fechado, Band Esportes, que não é todo mundo que tem, só que nessa etapa foi no canal aberto, então não foi também falta de opções, inclusive o horário que começou a prova não tinha nenhum jogo de Copa do Mundo. Vamos lá, hein, galera, se atentar e mandando o seu e-mail para cafécomvelocidade@gmail.com e claro, participando aqui do Café com Velocidade. Bom, esse bloco termina aqui. Um abraço, até a próxima e tchau. Termina aqui Café com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Sempre com Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.